Quem achou, diga amém. Vamos ler a palavra de Deus. Deixa eu esperar só um minutinho. 9:35. O que diz a palavra de Deus a partir do versículo 35? Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Repetindo, então disse o Senhor aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Feche seus olhos. Ó Deus e Pai, mais uma vez louvamos ao Teu nome com as nossas orações, com a Tua palavra lida. E ela por si só, ela já fala, ela já é tão direta. Poderíamos fechar a Bíblia e irmos para a nossa casa, porque o Senhor fala diretamente aos nossos corações. Então, Senhor, mas que o Senhor venha a descortinar, a falar um pouco mais para o Teu povo. Esse povo que está aqui, que é Teu. Um povo que foi escolhido por Ti. Lá no ventre de suas mães, o Senhor escolheu para reinar contigo um dia em glória. Então abençoe ao Teu povo, a nós, aqui está, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Poder sentar. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito crítico em nossa nação, podemos assim dizer. Estamos vivendo momentos em que, se nós como cristãos não abrirmos os nossos olhos, nós seremos engolidos. Nós seremos engolidos pelas visões, seremos engolidos pelas ideologias, seremos engolidos pelas loucuras que estão sendo ditas, loucuras que estão sendo expostas, colocadas. E pasmem, nesse meio, nesse período, neste momento, cristãos, homens que de certa forma pode até não conhecer a Bíblia toda, mas conhecem a palavra de Deus, pessoas que sentam nos bancos de igreja, pessoas que sentam nas igrejas, seja ela qual for, elas ouvem a palavra de Deus, elas escutam a palavra de Deus, mas elas têm apoiado de certa forma estas ideologias, esses pensamentos, essas formas de conduzir ou de ser conduzido ou conduzir o mundo. Em Oséias 4, verso 6, na primeira parte A desse versículo, fala que o meu povo, diz aqui a palavra, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Essas coisas que nós temos visto nos dias de hoje, elas têm vindo frontalmente contra a vontade de Deus. E muitos estão caminhando por esses pensamentos, se enveredando com esses pensamentos evolutivos, podemos assim colocar. Ah, sim, o pensamento é simples. Porque o mundo está em franca evolução. O mundo está evoluído, pastor. Os dias de hoje não são iguais aos dias do passado. Realmente, se você parar para analisar, o tempo que nós vivemos hoje não é igual ao tempo dos nossos pais. Meu pai nasceu em 1922. E naquela época não tinha nada do que tem hoje. Naquela época não tinha celular. Naquela época, na verdade, na minha época, eu fui longe demais. Se você parar para... Quer ver? Quem tem aqui de 40 anos para baixo aqui? Eu falei 40 para cima. Desculpa.
Para baixo tem mais. 40 para cima, quem tem? Aumentou o volume, né? Meu Deus, o povo tá ficando velho. Então, eu tô com 43 anos e na minha época não tinha celular. Quando eu falo isso para minha filha, ela, como assim não tinha celular? Como assim não tinha WhatsApp? Como assim não tinha Facebook? Como assim? Como é que se comunicava? Era um aparelho de telefone que tinha na casa dos ricos. Quem lembra que só tinha aparelho na casa dos ricos? Quem tinha aparelho era rico. E a gente ficava assim, né? Caramba, cara. Pô, esse cara tem dinheiro. Tem telefone na casa dele. Máquina de lavar. Me faz recordar. Olha como não tem muito tempo. Eu tinha 18 para 19 anos. Eu era açougueiro. 18 para 19, eu era açougueiro. E o meu patrão falou assim para mim: rapaz, eu esqueci o celular em casa. Só tinha celular quem era rico. Eu esqueci o celular em casa. Tem como você ir lá pegar para mim? Ele era parente aqui do Ziza, da Areia Branca. Quem lembra que tinha aquelas lojas, material de construção, né? Ele era casado com a filha do Ziza. Não, pega lá para mim. Eu peguei o ônibus, fui lá, peguei o celular. Falei, caramba, que é isso, gente? Meu Deus, isso aqui, como é que funciona esse negócio? Não, e era o tijolão. Quem falou tijolão? E era tijolão. E eu lembro que eu peguei, eu falei, meu irmão, eu não vou dar mole, né? Malandrinho, eu não vou dar mole, né? Peguei aquele tijolão desse tamanho e botei na cintura. Eu falei, tomara que toque. Nossa, não vai tocar, não? E todo mundo olhando para mim assim no ônibus. Nossa, garoto novo, né? Deve ser filho de rico. Nós estamos falando de 1998, 99, 2000. Meu primeiro celular foi um ATL. Quem lembra do ATL aqui? Nossa, como eu saí da loja, rapaz. Aqui, ó. Celular na cintura. A gente não está falando de muito tempo. 18 anos atrás. Aí quando nós olhamos para essas coisas, o mundo realmente precisa evoluir. Tem que evoluir. Eu creio nisso. Só que eu não posso pegar essa evolução e trazer para a palavra de Deus, como se a palavra de Deus também tem que evoluir conforme o mundo evolui. Eu não posso mudar a palavra de Deus. Eu não posso colocar uma vírgula. E a igreja tem pensado assim. Bom, como o mundo evolui, como as coisas evoluem, como os pensamentos evoluem, nós como igreja também precisamos evoluir conforme o mundo evolui. Mas espera lá. Nós não somos daqui. Pera lá. Quem me criou não foi o mundo. Quem me criou não foram as pessoas. Quem me criou não foram os idealistas. Quem me criou não foi a Globo. Quem me criou não foram os jornais ou as tendências. Quem me criou foi o próprio Deus. Ele me criou. Eu tenho que seguir aquele que me criou. Eu tenho que seguir os mandamentos daquele que me criou. E não os pensamentos do momento. Tá claro? Digam amém. Em Efésios, fala que nós, como pastores, devemos conduzir o povo. Devemos orientar o povo, o caminho que o povo deve andar. Mas o que nós temos visto nos dias de hoje, irmãos, é que homens taxados como homens de Deus estão mais preocupados em ser seguidos do que fazer com que pessoas sigam a Cristo. Esse é o problema dos dias de hoje. Por isso, igrejas estão enveredando por esse caminho. Igrejas inteiras, pessoas e mais pessoas que têm a Bíblia na cabeça, entendem a palavra de Deus, mas por causa de uma palavra pastoral, por causa de uma palavra de um homem que se diz ser homem de Deus, essas pessoas elas seguem a visão de homens. Essas visões que você ouviu aqui do Felipe, essa última é cultural, como é que é o nome, filho? Não, missão integral.
Não, porque a gente coloca a palavra de lado e vamos seguir isso aqui. O mais importante é isso aqui. O mais importante é fazer bondade. O mais importante é estar na crista da onda. Mas não adianta estar na crista da onda se a onda estiver para o lado errado. Entendeu? Não adianta eu estar aqui surfando. Não adianta eu pegar a onda e achar que é de Deus, se a palavra de Deus me condena, se a palavra de Deus fala que está errado. Armadilhas são colocadas, são geradas. O mundo gera armadilhas através de comunicação, através de mídia, de eventos, de catástrofes. Como assim, pastor? Me faz recordar quando houve aquela tsunami lá no Oriente. E alguns pensadores vieram com um papo meio atravessado. Homens de Deus, hein? Homens que pregam a palavra. E disseram, poxa, estranho, né? Como milhares de pessoas morreram. Como um Deus tão bom pode ter deixado essas coisas acontecer no mundo? Botando em xeque a soberania de Deus. Como se Deus, ele tratasse o mundo dessa forma. Tá, eu vou pesar a mão. Tá, eu vou destruir vocês. Não, Deus não reage assim. Ele é soberano. O erro do mundo é ter entrado no pecado. O erro do mundo, as catástrofes, o mundo geme, diz a palavra de Deus, que o mundo geme pela volta de Cristo. Quando você olha para o Haiti, aí você vê lá as grandes situações. O povo não quer saber de Deus. Tem lá os seus deuses. Ainda quer culpar a Deus porque há uma grande onda, um grande terremoto aconteceu. Esse foi o pensamento desses homens que se diziam homens de Deus aqui. E muitas pessoas reagiram a essa onda. Poxa vida, né? Pessoas surfaram essa onda aqui. Nós precisamos manter o equilíbrio. Diga para o teu irmão, seja equilibrado. Fala para ele aí. Nós precisamos manter o equilíbrio. Eu não sou piolho para pular de cabeça para cabeça. Piolho que faz essas coisas. Tem dia que a Ludmila vai para o colégio, meu irmão, volta como? Recheada. E taca remédio, faz aquela mistura de coisa, que só a mãe sabe o que faz, né? Aquela mistura de coisa, vinagre, sal. E a bichinha fica lá. Aquela touca desse tamanho na cabeça, para matar o piolho. Eu não sou piolho para ficar indo de cabeça em cabeça. E olha, irmãos, como tem crente piolho. Fala para o irmão, como tem crente piolho na igreja? Fala para ele. Oh, meu Deus. Eu poderia chamar de camaleão também, né? Que vai se adaptando ao ambiente. Felipe, eu louvo a Deus pela tua vida, porque você não se contaminou naquele lugar. Mas, pasmem, muitos jovens estão se contaminando nas faculdades. Porque não estão sendo preparados pelos pais. Não é isso, Felipe? Foi o que ele falou aqui. Por que não se contaminou? Porque teve uma base. Teve uma estrutura. Eu não vou deixar o mundo educar minha filha. Quem educa minha filha sou eu. Eu não vou deixar o mundo dizer para minha filha o Deus que ela vai servir. Quem diz para ela quem ela vai servir sou eu. Depois que os seus 18, 20 anos, aí é uma decisão dela. Mas enquanto eu posso, eu preciso ter o equilíbrio. Eu preciso ter o fiel da balança. Qual é o fiel da balança da igreja? Não são pensadores, não são pensamentos pastorais. Não. Tudo que o pastor Eli vier a falar neste púlpito, tudo que o homem de Deus subir nesse púlpito para falar, tudo tem que engrandecer ao Senhor. Os pensamentos desse mundo estão engrandecendo ao Senhor? Não. Então não é de Deus. Qual é o peso? Qual é o fiel da balança? A palavra de Deus é o fiel da balança.
O que me faz continuar a minha jornada de fé é o fiel da balança, é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Igrejas inteiras estão indo na onda. Mas o verdadeiro cristão, ele não segue a mídia, ele não segue a líderes, ele não segue a ondas, ele não segue a pensamentos, ele não segue a ondas, a ventos de doutrina. Não, ele segue a palavra de Deus. A palavra de Deus diz sim é sim, a palavra de Deus diz não é não, não existe meio termo, não existe em cima do muro, é viva e eficaz. Diga para o teu irmão, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não fica em cima do muro. A palavra de Deus não te deixa em cima do muro. Por isso eu não posso me deixar levar por essas coisas. Estamos vivendo uma nova onda. Uma onda que acontece de 4 em 4 anos, chamada eleições. Eu não vou falar de política, entenda, eu não vou falar de candidatos, eu não vou falar, conforme o próprio filho falou também, eu não vou falar dessas coisas, mas eu quero falar dessa onda que nós estamos vivendo, e com a política, com as eleições, vieram junto com elas esses pensamentos. Uma enxurrada ideológicas, uma enxurrada de visões, de pensamentos, de ideais. E muitas pessoas entram dentro da igreja com esses pensamentos socialistas. Entram na igreja com esses pensamentos comunistas. E ainda querem e trazem consigo alguns argumentos. Trazem consigo argumentos partidários. Só que esses argumentos nem pensa, nem para pensar que esses argumentos vão contra ou contrário à fé cristã. Questionando, pessoas estão questionando o inquestionável. Eu não questiono a palavra de Deus. Eu não tenho direito de questionar a palavra de Deus. Eu sei que o Brasil está, falando um pouquinho do cenário, eu sei que o Brasil hoje está vivendo, está reagindo a uma onda da mídia gerada por um fato fantástico que aconteceu em nosso país, chamado Lava Jato. Nós estamos vindo nessa onda. O que a Lava Jato descobriu? Bom, tirou. Mostrou a vergonha do país. Todos nós sabíamos que o Brasil era corrupto. Todos nós sabíamos que o Brasil tinha os seus líderes eram corruptos. Mas nós, tirou uma fatia. Ainda viemos com aquela frase, né? Roubou, mas fez. Nos adequamos. Roubou, mas fez. Até hoje é assim. Tadinho. Roubou, mas fez. Eu quero ter 10 vezes sem juros. Eu quero comprar. Meu Deus, olha a condição que nos coloca. Eu quero ser enganado. E tem horas que nós gostamos de ser enganados. O Brasil acordou. O Brasil disse basta. E acordou mesmo. Mais de 40 congressistas entre Congresso e Senado, mais de 40 não retomar ou não vão tomar o lugar em janeiro ou em fevereiro. O que é isso? É uma onda. Até aqui, perfeito. Perfeito. Mas se você parar para analisar o pano de fundo, por que isso tudo está acontecendo? Porque Deus está levantando pessoas com a visão cristã. Porque Deus está levantando homens fiéis à palavra de Deus. Homens fiéis às doutrinas santas e sagradas. Como Deltan Dallagnol,
como Sérgio Moro, como Bretas. Ah, mas o Bretas ele não é cristão, ele é católico. É cristão. Que preserva a família. Entendo que isso tudo está acontecendo, por quê? Porque a igreja orou. Quem orou pela nação, diga glória a Deus. E com isso, nós vemos gigantes da corrupção. Gigantes. Homens que você fala assim, nunca. Quando você iria imaginar que um dono de uma Odebrecht estaria preso? Quando no Brasil, aonde nós somos robô, mas fez? Quando que você iria imaginar que o presidente de uma Câmara dos Deputados, quando ele dizia, porque o povo merece respeito, canalha, está preso? Quando? Pergunta o seu avô que de repente tem 90 anos. Vô, quando o senhor viu isso, vô? Nunca. Estão sendo presos. Claro, tem alguns que a gente sabe aí que... Mas alguns estão enjaulados como animais, que é lá que tem que estar. Por ser bandidos, por ser canalhas, por ser assassinos, porque são assassinos. Mataram pessoas, não com uma arma em punho, não com uma faca na mão, mas mataram pessoas dos hospitais. A culpa é do Cabral. Hoje a frase é, a culpa é do Cabral, tudo é culpa do Cabral. Isso no dinheiro, a culpa é do Cabral. Quando você iria ver na história um governador sendo preso? Governador preso, presidente preso, presidente da Câmara aqui do Rio preso, donos de empresa, banqueiros presos. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque homens igual a nós, olha para mim, igual a nós, tomaram uma atitude. Pergunta, irmão, qual a atitude que você está tomando? Vejo Deus atuando claramente. Vejo Deus levantando homens da maior firmeza. Mas eu quero alertar aos irmãos que esse fato, o que está acontecendo através das ideologias, das visões, ela vai muito além do que visão política. Estamos tratando sobre coisas que vai em direção ao coração do homem. Estamos falando de coisas que começou lá atrás com Karl Marx, com Lenin, com Antônio, com Darwin. Homens que foram usados lá atrás para implantar uma sementinha. Não aflorou, deixa a sementinha. Qual a dificuldade? Eu vou morrer, não vou ver a minha ideologia aflorar. Desce. Que mais cedo ou mais tarde, essa semente vai florescer. Isso vai além de política. Isso vai além de presidente que tem esse pensamento, porque isso não morre, isso está ali, é como uma semente que vai florescer mais cedo ou mais tarde, isso vai crescer. Não é apenas um sistema de governo, é uma, eu posso chamar assim, de religião. Repita comigo, comunismo. Diga, comunismo. É uma religião. Você vai entender o porquê que é uma religião.
Qualquer religião, ela tem 3 pilares. Por exemplo, nós temos... Qual o pilar da nossa fé cristã? A certeza, o primeiro pilar nosso, nós temos a certeza de nossa origem. Amém? Alguém que acha que veio do macaco, diga amém. Pelo amor de Deus, tu fala que tu veio do macaco. Tem uns que estão dormindo. Eu tenho a certeza de quem eu sou. Eu tenho a certeza da criação. Deus criou o animal. Deus criou o racional e o irracional. O irracional é o meu cachorrinho. O racional sou eu. Eu sou imagem e semelhança do Senhor. Deus me criou para produzir. Deus me criou com inteligência. Deus me criou para multiplicar, povoar a terra. Eu quero povoar minha casa, mas eu só tenho a Lude por enquanto. Mas eu quero povoar minha casa. É uma ordem de Deus. Meu pai seguiu a ordem. 10. Nota 10. Eu creio nisso. Qual o fundamento que eu tenho nisso, pastor? Qual é a base? Ah, pastor, a ciência aprova, a ciência sugere. Mas em Hebreus 11 fala que pela fé, eu creio nisso. Quem crê pela fé? Eu creio. Eu creio na palavra, por isso eu tenho fé na palavra. Que Deus me criou. Que Deus criou os céus e terra. Que Deus criou a minha identidade. E isso me define. A fé cristã crê nisso. A fé cristã crê que nós não evoluímos do macaco. Aquela imagem que você vê o macaco. Galinha ou cocó? E vai crescendo, e vai crescendo. Daqui a pouco está um homem forte, sarado. Mas olha para trás, que macaquinho. Não vou fazer o macaco, deixa eu falar. Eu não sou cria de macaco. Eu sou cria de Deus. Olha para o teu irmão e fala, você é... Com todo respeito, tá? Com todo respeito. Olha para a pessoa que está falando, você é lindo no Senhor. Fala para ele. Você imagina? E olha a perfeição de Deus. Olha a perfeição. Olha de novo para o teu irmão. Imagina se todo mundo aqui fosse Eli. Um Eli em pé ali me olhando. Aí saiu Eli. O outro Eli do outro lado. E aí Eli? Tudo certo? Tudo certo. Imagina todos Elis. Branquelos. Sarados. Maneiros. Show de bola. Todos os pastores ali. Olha. Todos os pastores. Que sem graça seria, não? Ora, um Deus tão maravilhoso criou a humanidade, um diferente do outro, pensamento diferente um do outro, jeito diferente um do outro, um é careca, outro é cabeludo, um tem nariz grande, outro tem nariz pequeno, um tem queixo, outro não tem queixo, um tem homem de pouco, tem uns que tem um cabelo aqui em cima, já viu? Já viu? Não? Homem de pouco pé, homem de muito pé, muito cabelo, pouco cabelo, grandão, pequenininho. Cheio, minguado. Como? Evoluiu do macaco. E pasmem, ainda existem pessoas que acreditam nesta evolução. Foi uma explosão. Como uma explosão? Como uma explosão fez homem e mulher? Como? Órgão masculino, órgão feminino. Mulher com útero, homem sem útero. Mulher para gerar, homem não vai gerar. Tudo perfeito. Tudo belo.
tudo magnífico. Pela fé nós cremos na criação de Adão. Pela fé nós cremos na costela que foi tirada e foi construída a mulher. Pela fé. E juntos eles propagam, e juntos eles fazem crescer, eles evoluem, eles povoam a terra. Essa é a visão nossa, o primeiro pilar. O segundo pilar da fé cristã é que a natureza cristã, ela foi manchada pelo pecado, ou seja, há um problema grave. Nós entendemos, veja bem, toda religião tem esses pensamentos. A primeira base, a segunda base e a terceira base. A segunda base que nós cremos é que nós fomos manchados, que há um problema. Qual foi o problema? O problema foi que Adão pecou e o pecado entrou, e aí nós passamos a ser penalizados pelo erro adâmico. Mas toda religião afirma isso. Afirma que há um problema, não fala qual é o problema. Você vai ver lá na frente qual é o problema do comunismo. Esse problema, segundo problema, a sociedade manchada, a vida manchada, ela nos leva ao terceiro pilar, que é a terceira base nossa, que nós cremos que o que vai consertar a sociedade é o que nos conserta dia após dia, é a salvação em Cristo Jesus. Nós cremos nisso, é o terceiro pilar da igreja. A igreja crê na salvação. Você só está aqui porque você crê que você é salvo em Cristo Jesus. Quer ver? Quem crê que é salvo, diga glória a Deus. Mas e seus pecados? Outras religiões também entendem que há um problema. Elas têm outra solução para o problema. Mas você tem essa solução? Sim. Isaías 53 fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas aflições. Ele pagou um alto preço. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse é o fundamento da igreja cristã. Esses são os pilares. Então, por exemplo, quando eu entro numa ideologia, por exemplo, quando eu entro na questão do aborto, eu estou fora da visão cristã. Eu não estou no pilar do crescei e multiplicai. Quando eu coloco na minha cabeça que o aborto é algo normal e não é abominável, porque para o Senhor o aborto é algo abominável. E nós, como cristãos, devemos ter uma visão clara a respeito disso. Porque na palavra de Deus aponta para nós que uma pessoa passa a ser pessoa não é depois que ela nasce, não é depois que ela dá aquela pomadinha. Quem tomou aquela pomada quando era criança? Você não sabe, você estava lá, mas você não lembra. Mas todos nós tomamos aquela palma. Eu falei o quê? Pomada é hipoglose. Então esquece hipoglose. Tem tudo a ver com criança, mas não é pomada. Pomada. Saí bem, né? Hipoglosinho para criança, tá tudo ali no contexto. A visão, a ideologia é o seguinte, bom, enquanto ela não sai do útero, enquanto ela não sai dali, ela só passa a ser gente no momento que ela sai e que ela começa, tomou aquela palmada e ela passou a respirar. Ali ela começa a ser uma pessoa, tal. Mas Davi fala que no ventre da minha mãe tu me teceste. E aí? João Batista foi tomado pelo Espírito Santo aonde? No ventre de sua mãe. Então, como cristão, eu posso acreditar nessas ideologias mundanas? O que é o ser humano? É uma pessoa criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Dentro do ventre, ela já está ali uma alma. Quando eu perdi o gênero,
pai, fica triste não. Um dia você vai encontrar com eles lá na glória. Eu fiquei assim. Ele você sabe disso, eu sei. Mas sabe quando me deu aquele refrigério no coração, assim, tu vai encontrar com os teus 2 pares de gêmeos lá na glória. Imagina. Tudo lá na estatura de varão perfeito. Nós vamos encontrar com meus filhos lá. Alma vivente. Está pulsando no coração. O coração pulsou. Não, então, 2 pares. 2 pares. 2 pares são 4. É isso, gente? Não, pelo amor de Deus. Cadê a Rosa? 2 vezes gêmeos. 2 pares, 4. Gente, pelo amor, me enrola não. Eles já estão, eu vou encontrar com eles na glória, porque são almas. Coração já batia. Então eu, como cristão, crê nisso, crê que isso é uma normalidade. A minha fé não está em Deus, mas está nesta religião. A minha fé não está em Deus, está em doutrinas, ventos de doutrinas. Então a pergunta é por que muitos admitem essa possibilidade do aborto? Eu estou dando um exemplo do aborto aqui. Essa estrutura, porque a sua estrutura de fé, ela está errada. Essas pessoas não são inteiramente cristãs. Volta ao ponto do Felipe, aqui quando ele falou que passei um período naquele lugar 5 anos, mas não me deixei me contaminar por essas coisas, porque a fé dele é uma fé baseada em Cristo Jesus. Porque se ele tivesse alguma dúvida, por que muitos cristãos, e é verdade o que ele falou aqui, às vezes a gente quer colocar os nossos filhos na faculdade e vão para a faculdade, quando a gente coloca lá, um receio muito grande, porque muitos... Roberta também, eu acho que é um exemplo que passou pela faculdade. Tu não ouviu isso também lá, Roberta? Tantas ideologias, filosofias, blá, 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 blá. Permaneceu na casa do Senhor. Por quê? Porque a fé dela não está balizada em homens ou pensamentos, mas está em Cristo Jesus. Existem pessoas que quando vêm para a igreja, o pensamento delas é o seguinte... eu creio em Jesus, a base da sua fé, eu creio em Jesus. Ele morreu na cruz e morreu para me salvar e vai me levar para o céu. Esse é o pensamento, só que o pensamento de Jesus para conosco é outro. Ele fala para mim e para você, assim como ele falou para Deltan, assim como ele falou para Moro, assim como ele falou para Bretas. Ele fala para mim e para você, seja a luz aonde quer que você vá. Você não tem que ter 2 pensamentos. O que dirige a sua vida é a palavra de Deus. O que dirige os conceitos é a palavra de Deus. O que dita o que é certo e o que é errado, a palavra de Deus. O problema é que muitos têm a sua vida regida não pela fé cristã, mas por esses pensamentos. E vive uma esquizofrenia espiritual muito grande. Acho que essa é a palavra certa. A pessoa vive numa divisão de 2 mundos. Eu sou cristão, mas isso aqui não é. Tudo bem, que Deus falou lá atrás, mas foi lá atrás. Estamos no tempo da graça, aleluia, glória a Deus. Eu não posso viver em 2 mundos. O problema é que hoje a igreja, ela tem pessoas dentro dela que tem mente dividida. Entre o santo e o profano, entre o certo e o errado, entre o mais ou menos e o certo. E para não ficar mal com outras pessoas, ela vai se adequando àquele momento, vai se adequando àquelas pessoas, àqueles pensamentos. Tipo na faculdade, você está no meio de uma sala, onde, 30 estudantes ali começam muito bem, e daqui a pouco... 50% era cristão, conforme ele falou aqui ainda há pouco, que é uma menina que era cristã, e daqui a pouco ela mudou.
a sua fé não estava baseada em Cristo. Na verdade, eu vou mais longe, aqueles que se afastam dos pensamentos de Deus, essas pessoas nunca tiveram um encontro com Deus. Mente dividida, Tiago 1, de 5 a 8, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, está confuso, está confuso, é o que Tiago diz aqui, está confuso, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe concederá, e lhe concederá, ele será concedido, meu irmão. Aí ele continua no versículo 6, peça, porém com fé, sem duvidar. Aí vem a parte aqui, que é o que muitos tem acontecido nos dias de hoje aqui, pois aquele que duvida, aquele que não tem a palavra na mente, no coração, essas pessoas, ela é dividida. E essa pessoa, ela tem mente dividida, ela é semelhante à onda do mar, que ela é levada de um lado para o outro. Versículo 7, não pense que tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Diga para o teu irmão, não seja instável, fala para ele. Não receberá nada de Deus, porque é instável. Fica em cima do muro. 1 Coríntios 15, 58, se me falha a memória, fala, seja firme e constante, sempre abundante em quem? No pastor Eli? Na obra do Senhor. Mente dividida. Por isso pessoas têm entrado por esses caminhos. O que fazer com essas pessoas? Muitas vezes nós não sabemos o que fazer com essas pessoas. Pois essas pessoas estão olhando com a visão do mundo. E essas pessoas vêm com argumentos que nascem não do evangelho, mas nascem dessa religião. Vou chamar o nome de religião estranha. Uma religião inserida na nossa. Uma fé dentro de outra. Uma fé inserida em outra fé. E quando eu faço isso, eu estou em cima do muro. E quando eu fico em cima do muro, eu sigo a dois deuses. E Deus, o Senhor Jesus, disse que nós não podemos servir a dois deuses. Ou senão você amará um e desprezará outro. A pergunta é, a quem você está desprezando com os seus pensamentos? Com as suas ideologias? A quem? Eu entendo que toda vez que eu prego nesse lugar, toda vez que eu falo, toda vez que eu canto, toda vez que eu converso, a minha conversa, a minha conduta, o meu dia a dia, o meu pensamento, todo ele tem que engrandecer ao Senhor, tem que no final exaltar ao Senhor. Nós temos um desafio. Nós temos que evangelizar dentro da nossa própria casa. Esse é o desafio. Eu não estou falando evangelizar uma pessoa que está passando ali fora. Eu estou falando evangelizar a própria igreja. É o que estamos falando aqui nessa manhã. Eu preciso evangelizar a própria igreja. Pessoas que a sua fé não está baseada em Deus, mas na ciência. Aí bate aquela pergunta, será mesmo? Como é que foi esse negócio aí? Será mesmo que Deus criou? Estranho. Olha, é complicado, né? Porque, mas a ciência fala, a ciência é mais direta, né? Eu queria falar rapidamente sobre essa religião que vigora dentro das faculdades, dentro da igreja. Que é essa visão comunista, essa visão totalitária, essa visão do eu soberano, do eu que mando, eu é que decido, aleluia, a minha vida é minha, ninguém manda, ninguém tasca, o problema é meu, eu faço o que eu bem entender, eu faço do jeito que eu quiser, porque eu sou evolutivo, eu sou um homem evoluído,
Eu não preciso de pastor coisíssima nenhuma. Eu não preciso de palavra. Eu não preciso de nada disso. Eu tenho os meus conceitos. Essa religião, pelo qual você tem ouvido muito falar nos dias de hoje, quando ela fala de origem, ela fala baseado nos termos científicos. Ela fala que os termos científicos são provados, mas que de certa forma não são provados coisa nenhuma. Eles falam que nós somos evolutivos. Eles falam que nós não somos criação de Deus. Eles falam que nós somos resultado de milhões e milhões de anos de evolução, e nós chegamos, é uma lesma que sai do mar e cria unhas, e cria dedo, cria unhas, cria pernas, e vai crescendo, e vai evoluindo, e chegou até a esse momento. Me faz lembrar, não sei se alguém aqui vê, alguém vê aqui o mundo de Gumball? Cara, aquilo ali é fantástico, né? Mas é o peixe, é o Darwin. Rapaz, olha aí, hein? Olha só, rapaz. Mensagem subliminar. Olha! Tremendo isso. Mensagem subliminar. Rapaz! Por que eu estou falando isso? Porque o Darwin era um peixe. E o irmão dele, o Gumball, queria um irmão. O irmão é um gato. Um gato, peixe, não combina, mas ali combina. E ele ganhou vários peixinhos e ele matava todos. Até que um dia ele ganhou o Darwin. E o Darwin falava. E o Darwin um dia, por algum momento ele caiu dentro do vaso, foi para o ralo, e ele tentou achar o Gumball de qualquer maneira. E nesse período ele começou a evoluir, ele saiu do mar e ele ficou quase morrendo. E o amor dele pelo Gumball, pelo irmão dele, fez criar pulmão. E ele... Agora eu respiro. E daqui a pouco do nada ele começa a criar mão e pernas. Imagina um peixe de perna e mão. Até que ele encontra o irmão e viveram felizes para sempre. Essa é a visão, e eu nem sei porque que eu falei isso. Ah, sim. Essa visão evolutiva de, não, porque nós saímos dessa posição e chegamos nessa posição. Essas teorias que hoje são absolutamente desbancadas. Não tem, são bobagens. Há livros excelentes que você pode ler, falando sobre a criação de Deus. Bobagem, visão darwiniana é bobagem. Essa visão de Darwin, que quando Darwin fala o seguinte, que nós não precisamos de Deus, nós não fomos criados por Deus, porque se eu sou criado por Deus, eu tenho dono. Essa é a visão de Darwin. Se eu sou criado por Deus, eu tenho um dono. E o homem moderno não quer ser dono, não quer ter dono. Olha para mim. O homem moderno não quer ter dono. A única forma de ser dono de si mesmo é dizer, eu evoluí, eu sou um ser evolutivo. Então, por ser esse ser evolutivo, eu sou mais eu, então aquilo, eu estou baseado num processo científico, eu sou sem autor, eu sou sem condutor, então eu faço o que me bem entender, e se eu quiser mudar de sexo, o problema é meu. Esse é o pensamento de hoje. Os ideais hoje são esses. Essa é a visão. Eu sou dono de mim. Eu sou fruto de seres que viveram no passado e tomaram as suas decisões. Decisão certa ou decisão errada, não tem problema. A consequência não há problema. Não há problema. O que Darwin diz é basicamente isso. Tudo é uma questão de evolução, tudo é uma questão de adaptação, tudo é resultado de uma escolha. Então, quando eu penso assim, eu estou entendendo o que Darwin fala, eu estou entendendo esses pensamentos, e eu digo para Deus que Ele não é o dono da minha vida, e sim, quem é dono da minha vida sou eu. Quando você constrói uma vida em cima disso tudo, do tudo é possível, qualquer coisa é legítima.
Vocês estão entendendo, irmãos? Digam amém. Estão entendendo o que estão tentando implantar nos dias de hoje? Tudo pode. Tudo pode. Aborto, pedofilia. Agora estão querendo dizer que os pedófilos é uma doença. Ah, se é uma doença, então pode. É uma doença, é só botar, abusou de uma criança de 5 anos, de 3 anos, é uma doença, tadinho. Já estão com pensamento aí de baixar a questão da idade, a idade do concernente ao máximo para ser pedófilo ou não ser pedófilo. Ou seja, se hoje a idade é até os 17 anos, com 18 anos, não, vamos baixar para 15. 15 anos. Não, bota 13. Até 13 anos não é pedofilia, ela quer. Ele quer. Quando nós temos essa visão de crescimento humano de forma desgovernada, tudo quanto é torpeza passa a ser algo normal. O ser humano está buscando apenas o prazer, e por isso ele não pensa. Ele prefere trazer para ele que ele é um ser evolutivo, e ele precisa continuar evoluindo. Então o passado não importa. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos essa vontade de voar. Sempre tivemos. Eu sempre tive. Quando eu era mais novo, eu queria voar. Meu pai me reprimia. Não! Pai, quero ir na casa. Não! Pai, quero brincar na rua. Não! Pai, eu quero... Não! Não. E hoje eu sou o homem de bem, o homem que sou. Mas entenda que todos nós, eles pegam esses pensamentos do passado, que nós também tínhamos essa vontade de fazer as coisas, de brincar, de passear, de ir sozinho. Eu já sou homem, com 12 anos, eu já enfrentei meu pai com 12 anos, meu irmão, tomei um piau. Tu não tem, nunca mais eu enfrentei ele. Ih, pastor, fazia isso, mas adolescente tem uns pensamentos assim, muito doidos de vez em quando, né? Aí toma um piau e sossega o facho. Quem tomou piau dos pais aqui, diga glória a Deus. Tá aí, tá firme. Homem de Deus, mulher de Deus, firme. Aleluias. Então, porque o conservador, hoje, o conservador é visto como inimigo. Nós somos inimigos. Nós somos inimigos, porque nós somos esses conservadores que conservam a questão da família, que conservam a questão da inocência de uma criança. Nós somos os maus. Para nós, o processo evolutivo vem da parte de Deus. Para eles, a evolução é isso aqui. A revolução. Eu sou uma pessoa evoluída, sabe? E para isso eu não preciso desses conservadores. Porque nós preservamos aquilo que é precioso, aquilo que é maravilhoso, não é? O bom, perfeito, agradável. Homem, mulher, marido, esposa. Conservamos isso. Conservamos a inocência de uma criança. Meu Deus. Não se vê mais uma menina de 15 anos brincando de boneca. E lá atrás, na minha época, com 17, 18... Fala a verdade às irmãs mais antigas. Quem brincou de boneca até os 18 aí? Aqui, 17, 18. Brincava de boneca. Os homens, quem brincava de carrinho aí? Eu brinquei até os meus 15, 16. Eu tinha uma draga que meu pai me deu de plástico, só podia me dar uma draga. Meu pai não tinha muito dinheiro, me deu uma draga aquela de plástico, lembra da feira? Eu adorava aquela draga, e eu brincava, eu fazia terraplanagem. Meu pai comprou uma areia, eu bagunçava a areia do meu pai, fazia montanha. Você é um arquiteto, você é um engenheiro. Não se faz mais isso, né? Hoje querem pegar as nossas crianças e transformar as nossas crianças em gays. Aí vem o kit gay, né? Aí vem a arte. Muda aqui, não é isso, Felipe?
Muda aqui primeiro, ó. Muda aqui. Se você mudar aqui, tu muda a sociedade. É o que eles estão tentando fazer. Oi? Não, mas é verdade. É porque querem esconder, Raquel. Querem esconder aquilo que eles querem implantar. O comunismo, o marxismo. Eles querem implantar isso no Brasil de qualquer maneira. Entenda que isso é uma religião. Por isso eu falei para os irmãos, vai muito além do que política. Vai muito além de você implantar, ou votar ou não votar em alguém. Claro que você tem que ter a visão espiritual. Aquilo que eu falei. Vai de contra a palavra, não vota. Foi o que você fez. Muita gente não entrou porque você fez isso. Temos uma nova missão semana que vem. Mas isso é uma religião implantada por Satanás lá atrás, para destruir a família, para destruir a igreja, para destruir aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. Dentro desta religião, o que acontece? Também eles veem que há um problema. Eles veem que há um problema. Qual é a queda dessa religião? Qual é o problema dos evoluídos? Qual é o problema dos evoluídos? O problema dos evoluídos são eles, os fascistas. O problema desses que se intitulam evoluídos, longe de Deus. Qual é o problema deles? Os fascistas. Quem são os fascistas? São esses que se dizem cristãos. A igreja é fascista, a família é fascista, tudo é fascista. Falso, fascista. Eu sou soberano. Eu tenho aqui o problema da evolução é esses crentes. Qual o problema? 2 homens. Qual o problema? 2 mulheres. Qual o problema? Qual o problema do aborto? Qual o problema? O problema não é teu. Para de se meter na minha vida. É assim que eles falam. O problema é meu. O problema dessas organizações, o problema dessa religião é que ele fala que as organizações, que somos nós, eles te reprimem. Irmãos, posso passar um pouquinho, amém? Para terminar. Amém? Amém? Quem não quer, eu te abençoo para você ir embora. Pastor, eu vou levantar a mão nada, é ruim sozinho. Ai, meu Deus, vamos lá. Eles falam que o problema são as organizações. Eles te reprimem, eles reprimem vocês. Eles impedem vocês da revolução. Eles impedem vocês da evolução. Eles são fascistas. Eles não querem ver o teu sucesso. Teus pais nada, deixa isso para lá. Viva a vida, viva la vie. Como diz os franceses, viva la vie. Viva a vida numa boa. Como diz um circunciso filisteu aí. Deixa a vida me levar, vida leva eu, vida leva mesmo. Se eu tiver que ser prostituta, que seja, vida. Se tiver que ser um gay, que seja, vida. Se eu quiser me prostituir, que se prostitua, vida. Me deixa levar, me leva, vida me leva, vai, vida me leva. Religião, essa religião, esses cristãos são inimigos. A família é inimiga. Os pais são repressores. Eles não querem deixar os seus filhos conhecerem os seus potenciais. Eles não querem. Porque eles olham a vida como um acidente. Essas pessoas olham a vida como um acidente. Eles entendem que o futuro pode ser também fruto de um acidente. E com isso eles falam que a igreja tenta impedir a evolução. Ou seja, para eles a igreja é um problema. Para nós o problema é resolvido com salvação.
Jesus. Para eles o problema é resolvido matando a família, matando a igreja, matando aqueles que preservam a verdade. Esse é o pilar deles. Para nós, salvação só em Jesus, através do seu sangue. O Estado está prometendo, olha para mim agora, isso é muito sério. O Estado está prometendo acabar com a repressão. O Estado está prometendo acabar com a família. O Estado está prometendo acabar com a igreja. Eles estão dizendo, não, os pais não podem decidir a sexualidade dos seus filhos. Diga, está amarrado e sem força. Não, você não falou direito, com essa vozinha tu não vai amarrar nada. Diga, está amarrado e sem força. É o que o Estado diz. Os pais não decidem essa coisa da sexualidade, deixa que o Estado resolve. Maiara, tem uma luta pela frente. O Estado é que vai ensinar a criança as escolhas que ela tem. E aí nasceu, conforme a Raquel falou, dizem que é mentira, mas é verdade. Nasceu o kit gay, está nascendo essas ideologias, uma série de outras coisas, segundo esta religião do tudo pode. Segundo a base do tudo pode. Então, irmãos, não estamos falando de política, mas estamos falando de religião marxista. Estamos falando desta religião fundamentada na fé deles, no pensamento deles, que é o pensamento e seduzido pela essa fé estranha, que é uma fé dada por Satanás. E com isso o Estado, Brasil, falo Brasil, o Brasil então ele entra, não só o Brasil, mas lá atrás nós vimos a questão de Karl Marx, nós vimos a questão de Lenin, nós vimos Antônio, nós vimos José Disseu, nós vimos Dilma, nós vemos PSOL, nós vemos um monte de gente que estão com muito afinco, olha para mim, com muito afinco em destruir a família, em causar essa transformação. Ainda mais sabendo, se você parar para analisar, quem são essas pessoas que seguem esses pensamentos? São os jovens. Olha como é que eles são sagazes. Mudamos o pensamento dos jovens e o futuro será nosso. Vamos tomar o poder! Ah, uhul! O Brasil é nosso! Comunismo neles! Eles sabem que os jovens querem evoluir? Eles sabem que os jovens querem andar? E não querem a vontade de Deus em suas vidas. Aí eles dizem, nós somos seus libertadores, jovens. Jovens, nós vamos libertar vocês para vocês serem o que vocês bem entenderem, jovens. Deixa com a gente, vota na gente, fica com a gente. Vocês vão ter aqui um futuro democrático, brilhante, tranquilo, livre, leve e solto. Eles são maus, nós somos do bem. A igreja é repressora, a família é repressora, a família é fascista, prega moralidade. Mas na verdade eles querem reprimir vocês. Nós não, nós somos os da liberdade. Nós somos aqueles que vamos dar liberdade. Só que muitos não entendem que o que eles estão fazendo, essa liberdade que eles oferecem, é uma cortina de fumaça. É tipo Satanás quando faz com a gente. Olha para mim. É tipo Satanás quando ele oferece o pecado para nós. Ele não mostra a totalidade do pecado, ele mostra apenas a ponta do iceberg. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. É isso aqui que eu vou te dar. Se você quiser, você vai ser livre. Você vai ser soberano. E na verdade, isso aqui é uma cortina de fumaça de um Estado totalitário. Que no passado, guarda isso que eu vou te falar. Você acha que Hitler matou muitos judeus? 6 milhões de pessoas.
6 milhões de pessoas Hitler matou com o comunismo lá, da forma dele agir, daquele jeitão dele, de matar todo mundo. 6 milhões. Sabe quantas pessoas o comunismo matou no mundo? Mais de 100 milhões. 100 milhões, eu falei alguma besteira? Aproximadamente. Eu tenho professor de história que eu não posso vacilar, senão faca na caveira. Esse Estado totalitário que quer invadir o Brasil, esse pensamento que quer invadir o Brasil, dá liberdade, depois toma. Libera geral, depois aprisiona todo mundo. Olha para Cuba, olha para Venezuela. Ao redor do mundo, foi um genocídio por causa de um Estado totalitário. Kim Jong-un mandou matar o irmão porque não concordou com ele. Teve uma reportagem lá, num Estado comunista. Eu não sei, quem viu aqui a reportagem que houve no Fantástico falando sobre a Coreia do Norte? Alguém viu? Eu vi, eu achei interessante. E as pessoas, eu não sei se vocês tiveram a mesma... As pessoas pareciam robôs, não é isso? Robôs. Tudo bem? Tudo bem. O que você acha da Coreia do Norte? É maravilhoso? O nosso chefe maior, o nosso grande, ele é que faz, ele é que acontece? Ele é isso, ele é aquilo, aí você... Não, mas internet. Internet? Não sei o que é internet, porque o nosso chefe maior, é um Deus para ele, se tornou um Deus. Aí você faz dali para o outro, é a mesma linguagem. Mas música, você conhece? Não, mas tem uma música do nosso maior Kim Jong-un, e ele dita essas músicas para nós, e nós cantamos essas músicas. Não sei se é isso, estou inventando essa música. Mas sabe, esse é o Estado totalitário. É uma cortina de fumaça que você entra achando que está entrando agora estou numa vibe, eu estou numa beleza, maravilha, paz, amor, aleluia, posso o que eu quiser agora. Mas é uma cortina de fumaça. Brasil, graças a Deus, nós tiramos muitos comunistas do poder este ano. Diga glória a Deus. Muitos que estavam no poder não estão mais. O Brasil acordou. O Brasil acordou. A família ainda brilha em nosso país. Diga glória a Deus. A igreja continua sendo o sal dessa terra. Diga aleluias. Mas não é só isso. Não é só isso. O mal é incansável. Você acha que eu não sei? Olha para mim, isso é muito sério. Você acha que eu não sei? Pode entrar agora um presidente, pode ficar durante 8 anos, mais cedo ou mais tarde eles voltarão. E voltarão com mais força. Voltarão com mais força. Você acha que nas faculdades não estão formando alguns Karl Marx? Não está, Felipe? Não está, Roberto? Não está lá? Você acha que nas faculdades não estão formando alguns Josés de Cerros da vida? Você acha que lá não estão formando alguns Fernandos? Antônio, desculpa, Fernando. O que é esse Fernando? Você acha que não estão formando? Lembra que eu falei que é uma sementinha? Deixa eles achar que eles ganharam. Esse é o problema da igreja hoje. Estão olhando para um homem e falando assim: é o salvador da pátria, aleluia. Votamos nele, ele ganhou, aleluia. Agora somos nós, é a igreja, aleluia. É só isso? A semente está plantada, a semente está nas faculdades, a semente está lá, os seus filhos vão ouvir essas coisas, e se você não preparar os seus filhos, eles vão seguir essa linhagem, eles vão seguir esses pensamentos, e o futuro do nosso país, meu amigo, mais cedo ou mais tarde, eles vão tomar o poder de novo.
O que vai determinar se seremos ou não seremos, se estaremos nessa condição ou não, é a educação que você dá para o teu filho hoje. É você abrir a palavra de Deus para ele e falar da criação, é falar do homossexualismo, é falar dessas ideologias. Agora inventaram mais uma ideologia. Eu estou tentando lembrar o nome, alguém me lembra? Alguém sabe? Como é que é o nome? Que você pode casar com qualquer coisa. Aí tem um cara lá na Escócia, acho que é Escócia, que entrou na... Gente, eu não sei nem como é que te dizer isso. Olha o cúmulo do absurdo da mente humana cauterizada. Um homem na Escócia entrou na justiça, diaconisa Angélica, porque ele quer casar com uma árvore. Daqui a pouco chega alguém aqui na igreja. Nossa, banco, que coisa linda. Tu é linda, hein? Estofadinho. Olha, não olha pra mim, que isso? Ah. Imagina. Aí chega o pastor, pastor! Oh, pastor, encontrei o amor da minha vida, aleluia. Faz o meu casamento. Quem é? Cadê a moça? Ai, pastor, está na tua frente. Não olha rápido, senão ela vai perceber que eu falei dela. É o banco. Ah! Oi? Hã? Não, eu estou falando da Escócia. Estou falando da Escócia. Mas no Brasil já tem gente apaixonada pela bicicleta. Eu não estou inventando história não, isso deu no jornal. Não, porque eu quero casar com a minha bicicleta. E a justiça tem que me permitir isso. Entendeu a loucura da vida do ser humano? Uma cabeça sem Deus. O mal é incansável. Diga comigo, mal é incansável. Entendo que no meio da fé cristã tem pessoas que pregam esta religião. Eu creio que o grande perigo da igreja e da família, caso haja essa mudança, é relaxar. Caso entra alguém no poder que vai a favor da família, tranquilinho, não vamos mais brigar, não vamos mais orar. Mas eu discordo. E daí eu volto para o texto. Eu preciso evangelizar, eu estou pedindo a Deus para Deus levantar homens, porque essa área é grande e os obreiros são poucos. Se de repente você fala assim, o que tem a ver aquele texto com o que eu estou falando agora? Tem tudo a ver, porque o que eu peço a Deus é para que Deus levante Delanhos, que Deus levante Mouros, que Deus levante homens como Bretas e como outros mais que riram bastante daquele candidato a presidente, como é o nome dele? Daciolo, riram na cara do cara. Esse cara é uma comédia não. Ele falou a verdade para que toda a população brasileira ouvisse. Rapaz, aquele homem, olha, Deus é demais. Aquele homem era o homem mais centrado que você podia imaginar. Era um homem que falou do amor de Deus para uma nação inteira. Deus levantou aquele homem, ele não ia ganhar. Todos nós, ele também sabia que não ia ganhar. Mas ele usou o microfone para pregoar a verdade. E falou na cara dos comunistas. Ah, tudo amiguinho. Cara, ele é demais, né? Cara, gente, eu vibrava. Aí, ó, aqui, ó. Vão sair daqui, vão tomar um vinho ali fora. Tudo amiguinho. Estou aqui debatendo. Isso aqui é comédia. Isso aqui é comédia. Isso aqui é teatrinho. Que Deus levante Daciolos para esta nação, não homens apenas de palavra, mas que vivam o evangelho. Mas nós devemos fazer isso dentro da nossa casa, que Deus levante você. A seara é grande, os obreiros são poucos.
Você não fala do amor de Deus, você não prega para a tua família, você não fala que Deus é único, você não fala do ideal. A maior ideologia do mundo é o ideal do Senhor. Viva na minha presença, ser perfeito. Eu amo vocês, se vocês andarem comigo, eu andarei com vocês. Vivam a vida, vivam na minha presença e ser perfeito. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu estou negando a minha fé. Não olhe para o que está para acontecer domingo que vem como a salvação da lavoura. Não. Salve a tua família. Diga para o teu irmão, salve a tua família. Eu sei que vai chegar um dia que isso vai chegar aqui. Eu sei que vai chegar um dia que vão entrar por essas portas, seja lá quem estiver nesse altar, e vão mandar fechar as portas. Vão tentar fechar as portas da igreja. Eu sei que vão perseguir. Irmãos, é bíblico. Eu não estou falando algo que é meu. É bíblico. Vai chegar uma hora que isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Mas que os nossos filhos não neguem a fé. Que os nossos filhos não olhem para outro ideal a não ser a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por este povo que aqui está. Eu sei que muitas pessoas vão ouvir essa mensagem. Eu clamo ao Senhor que o Senhor venha a falar em cada coração. A igreja precisa acordar. Não apenas em tempos políticos, não apenas em momento de fazer uma votação, ó Deus. Mas nós temos que acordar para a vida, para entender que o diabo está lutando contra a família, lutando contra os dogmas do Senhor. Mas nós seremos como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor nessa terra. Enquanto tivermos vida, nós, Senhor, falaremos para os nossos filhos, declararemos para eles, Senhor, quem é o Deus da minha família, quem é o Deus criador de todas as coisas. E a salvação vem de Jesus de Nazaré. Abençoe essas famílias que aqui estão. Abençoe as famílias que ouvirão essa mensagem. Abençoe que elas tomem uma decisão de servir a Deus, de falar, de evangelizar a sua própria casa. Ao invés de ir ao mundo, ao invés de pregar às nações, não, pregue primeiro para a sua casa. E a nossa casa, Senhor, jamais se renderá a essas coisas. Peça a tua bênção sobre essa família, a família cristã, a família, a igreja, as famílias aqui representadas. Peça a tua bênção sobre a vida desse povo. Em o nome de Jesus, que todos digam amém. Você pode aplaudir a palavra de Deus?